Ontem aconteceu um fenômeno na internet, né? Tem a nota agora da TV detentora dos direitos, dizendo que rompeu com os clubes no Rio de Janeiro, não irá transmitir o Campeonato Carioca, vai pagar o contrato até o final, né? 11 equipes tinham esse acordo com a TV Globo, o Flamengo não. Ontem o Flamengo encarou o Boa Vista, venceu o Boa Vista. O jogo foi facílimo para o Flamengo, foi ataque contra a defesa. Quanto ao jogo, não há discussão. O que acontece é o seguinte: mais de 2 milhões de pessoas ao vivo, né? Acompanhando o jogo ao vivo com imagem, mais de 2 milhões de pessoas acompanhando ao vivo com imagem, o que dá aproximadamente, se eu estiver enganado, mais de 25 pontos na televisão. Então, foi realmente uma audiência que chamou a atenção. E a gente precisa falar sobre isso. Pelo que a gente pôde acompanhar ontem, o Nilson falou sobre isso durante essa semana, a importância de fazer bem feito, né? Enfim, quero ouvir de vocês tudo que está acontecendo com relação a isso. Diga lá, Nilson. Bom, eu avisei o Flávio Prado, o Bruno estava junto. Falei, vai estourar o dia. O Flávio falou, não vou assistir. Não fez falta. Sinceramente, com todo respeito ao Flávio, não fez falta assistir, porque tivemos aí mais de 2 milhões de pessoas assistindo e eu avisei. Falei, vai ser uma audiência estrondosa. Eu não sei se isso ocorreria com a torcida do Fluminense, do Botafogo, do Vasco. Acho que não. Mas é Flamengo. E a torcida do Flamengo é uma torcida diferente, como em São Paulo, a torcida Corinthians, Palmeiras e São Paulo são torcedores de grande número também. Mas o Flamengo é diferente, o Flamengo abrange um país inteirinho, né? Agora, eu já disse, eu não sou favorável a monopólio nenhum. Eu acho que deveria ter, por exemplo, faz que nem faz Copa do Mundo, eu falei isso. Não é a Globo que compra os direitos da FIFA para transmitir a Copa? É isso. Aí o que ela faz? Ela repassa para quem tem interesse. Se a TV Jovem Pan, que hoje nós somos televisão, se nós tivermos interesse, vamos negociar. Se a TV Bandeirantes, se a TV Record, se a TV, qualquer televisão tiver interesse para negociar, aí você tem uma coisa democrática. Então, monopólio, eu não acho legal, não. Eu acho legal que se abra muito espaço para muita gente transmitir, inclusive no YouTube. Inclusive no YouTube, como a TV Flamengo fez ontem. Tudo isso é muito válido. Nós estamos vivendo novos tempos. Nós estamos vivendo um momento diferente, uma época de vida diferente, uma época tecnológica totalmente diferente. No Japão, a cada 1 hora, você tem uma novidade tecnológica aparecendo no Japão e depois se espalha pelo planeta inteiro. Então, gente, para mim não foi surpresa essa audiência, não. Eu já previa essa audiência. Com áudio, teve 700 mil pessoas só com áudio. Imagine, eu esperava até mais de 2 milhões. Mas bateu o recorde do mundo no evento esportivo. Isso é um negócio muito sério que precisa ser bem analisado. O Bruno Prado realmente bateu o recorde no mundo relacionado a eventos esportivos. Isso é muito considerável, porque é um jogo do Flamengo que conta com uma massa, mas é um campeonato que não tem tanta expressão, é um Boa Vista como adversário, enfim, tem muita coisa envolvida. Eu compactuo da mesma opinião do Nilson com relação a isso, e eu quero ouvir a sua opinião, Bruno. Não, é uma coisa nova em termos de transmissão esportiva, é um momento que você tem algumas possibilidades. Existem algumas coisas facilitaram para que acontecesse a transmissão ontem, né? Uma medida provisória que saiu há pouco tempo, o fato do Flamengo não ter contrato para transmitir o Campeonato Carioca com a TV Globo. Para o brasileiro, por exemplo, ele já tem contrato até 2024, mas as negociações para 2025 podem ser diferentes, não só do Flamengo, como de outros clubes, não dá para saber ainda o quanto que isso pode render de dinheiro, de retorno financeiro para as equipes, né? Que o Flamengo é um time com uma torcida muito grande e está bem, né? Tem uma coisa que é o Flamengo bem e outra coisa é o Flamengo mal, né? O Flamengo no meio de tabela, a torcida talvez não teria essa mobilização que teve. E nesse momento o Flamengo, além de estar ganhando tudo, de ser o principal time do país, ele está comprando algumas brigas que hoje a torcida compra junto porque o time está bem.
Se o time está mal, ele é capaz de se voltar contra. Fala, vocês estão mal e estão brigando com a televisão que dá dinheiro, então vamos baixar a bola. Então depende muito de momento. E depende de outros times, por exemplo, Série A de brasileiro. Se cada um fizer a sua transmissão, será que a TV Coritiba daria essa audiência? A TV Atlético Goianiense, será que é vantajoso para que outros times façam? Talvez o Flamengo consiga ganhar tanto ou mais até do que ganha na TV, mais para frente, essa audiência pode aumentar, ele pode aprender a faturar com isso. Mas outros times eu já não sei. E ontem, pelo que eu percebi, também existiu patrocinadores por detrás disso, sim, né? Já é algo que as TVs podem pensar também, né, Bruno? Tinha patrocinador como tem nas lives de cantores sertanejos, né? Tinha ali uma marca de cerveja junto ali no pré-jogo. Sim. Dá para ganhar dinheiro com isso, dá para ter grande audiência. Ainda uma coisa nova, acho que ainda todo mundo está aprendendo como ganhar dinheiro com isso. Como transformar a audiência em dinheiro. Na TV é um dinheiro mais fácil, é um dinheiro que já vem de muitos anos, né? Você tem a cota, você recebe e pronto. Aí, independente se você vai estar ganhando ou perdendo o jogo, a cota de TV vem do mesmo jeito. Então, pode ser um caminho para alguns times. Não sei se para todos, mas alguns times podem sim comprar uma briga e tentar faturar em cima disso. Zé Manuel, o Bruno tocou num ponto importantíssimo. Depois do Zé falar, a gente vai chamar o intervalo para a Rede Jovem Pan News, mas antes vamos ouvir a opinião do Zé. Importantíssimo esse ponto que o Bruno tocou, Zé, porque os grandes clubes, Flamengo, Vasco, Fluminense, e eu estou citando esses clubes, mas esses clubes também dependem da grana da detentora dos direitos, né, que é a TV Globo, dependeu da Globo. Agora, com essa rescisão aí, não transmitindo o Campeonato Carioca, eles vão arcar até o final do ano com todos os compromissos. A TV Globo vai arcar pagando o contrato até o final do ano. Mas e se ano que vem, Zé, por exemplo, a detentora abrir completamente a mão? E como é que ficam os clubes que não têm condições, Zé, de arcar com esse compromisso, Zé? É um negócio bem delicado, né? Bom, 2 estados recebem bem pelos campeonatos estaduais. O estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro. Aí depois o Rio Grande do Sul negociam razoavelmente bem também, né? Minas depois. Os demais estados, muitos deles, eles não conseguem sequer uma televisão para transmitir os seus campeonatos. Alguns campeonatos são transmitidos por outras redes de televisão, que não a Globo. No Paraná, por exemplo, é a DAZN, que comprou os direitos, né, e com outro tipo de valor, etc. O que pode acontecer é uma outra rede de televisão entrar, né? Tem estado aí que a Record transmite, outro estado o SBT vai lá e transmite. Enfim, pode entrar uma rede de TV, ou então uma emissora de streaming aí, como a DAZN, por exemplo, entrar para comprar direitos. Mas nos campeonatos estaduais, o que a gente vê é, tirando esses estados que têm grandes equipes do futebol brasileiro, tem ainda um poder de negociação graças a essas grandes equipes. Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. No Nordeste, acho que eles conseguem fazer um bom trabalho lá com a Liga do Nordeste, Bahia negocia tal, mas nos outros estados, ou na grande maioria dos estados que não tem esses times de ponta do Campeonato Brasileiro, não tem poder nenhum de negociação com rede de televisão. Em relação ao Flamengo, a grande audiência era esperada, 2,2 milhões, né, a maior transmissão esportiva ali no YouTube, né, já conseguiu um número ali de inscritos que se aproxima muito ao Liverpool, metade mais ou menos ainda do que tem o Barcelona, mas com o tamanho da torcida pode chegar lá. Foi um jogo em que o Flamengo fez uma campanha e o torcedor, mais do que entrar lá para ver o jogo, entrou para apoiar o Flamengo nessa disputa. Então, uma série de coisas. Como o Bruno falou, a gente não sabe no momento em que o time não estiver bem, estiver lá embaixo na tabela e não lá em cima, né? E não voando, jogando um baita de um futebol. No momento em que está voltando, foi o primeiro jogo, né? Depois da parada para a pandemia, com transmissão, porque o jogo contra o Bangu não teve. E também é uma questão que vai abrir discussão, e aí a gente vai precisar de muito tempo, e não vai ser agora, para entrar na discussão de é melhor a negociação individual, cada time negociar os seus jogos, né, como a medida provisória manda, o mandante negocia. A gente vai analisar
os exemplos do futebol europeu, Portugal, em que Benfica, depois Porto e mais lá no meio Sporting, negociam, inclusive tem lá TV Benfica, TV Porto, e eles ganham, os demais não ganham. Então, o campeonato é um dos mais fracos da Europa. Por quê? Porque o produto enfraqueceu e mesmo Benfica e Porto, quando eles vão para as competições europeias, não demonstram muita força, porque eles vêm de um campeonato que ficou fraco. Na Espanha, o governo teve que intervir para segurar um pouco aquilo que acontecia, que era Real Madrid e Barcelona, negociando individualmente, sozinho, eles ganhavam, os outros não, e aí o que ele ganhava em comparação com o 20º da tabela, a diferença era de 12 vezes, era muito grande. Agora reduziu-se para pelo menos a metade, depois que o governo entrou, falou, não, vamos ter que negociar em conjunto. Aí vamos conversar sobre monopólio ou não. Pode vender só para uma rede? Não, tem que vender para várias redes, como na Inglaterra, faz vários pacotes, etc. Vamos olhar na Itália, que também o governo teve que entrar na parada, porque só os grandes ganhavam, e aí o campeonato enfraquece muito. Ou seja, abre espaço para muitas discussões. E no Brasil passa até para a discussão clube-empresa ou não, criação de liga ou não. É uma conversa comprida, viu, Paulo?